representação mental. E um filme mental para o Michael Hall é o quê? Uma representação que tem estratégias e submodalidades. Então, quando eu penso na minha depressão, eu penso na minha felicidade, na minha harmonia, a minha harmonia tem uma estrutura superficial, tem uma estrutura profunda, tem submodalidades, tem metaprogramas, tem tudo aquilo ali. Então, quando eu trago um filme mental, eu trago tudo isso. Tem níveis neurológicos, tem processo como todo. Então, tudo isso está em consideração. E quanto mais você estuda PNL, quanto mais você aloca os recursos da PNL, você pode pegar na hora que você está conduzindo o exercício, você tira o máximo do exercício do cliente. Você pega uma pessoa só que nunca viu nada disso, você vai conduzir de um jeito. Mas mesmo assim vai ser bom. Mas se você é master em PNL, você entende o que esse exercício está pescando dentro de você, você pode fazer a pessoa ter um momento maravilhoso. Submodalidades, metaprogramas, níveis neurológicos e tal, tudo muito sutil. E principalmente com o cliente, ou seja, aquela pessoa que não é estudante de PNL, quanto mais sutil você usar todas essas coisas, melhor. É como, por exemplo, nesse CD dos 12 Passos, eu não falo em teoria nenhuma, em nenhum momento eu uso nenhum jargão da PNL. Mas tá tudo aí que vocês estão identificando. Uma pessoa só está ouvindo a minha voz. Pensa nisso, pensa naquilo, pensa na vitória, pensa não sei o que lá. Na verdade, tá ali, tudo está ali dentro. Isso chama-se elegância na PNL. Elegância significa você tirar o máximo de resultados da forma mais fluida possível. Isso é elegância. A elegância não no sentido de ser metido nem nada disso. É no sentido de ser light, de ser leve. Porque o seu cliente ele não está interessado em teoria, ele não está interessado em jargão, ele não está interessado em nome técnico. Pode ser, eu não sei se você falou isso no começo, pode ser um conjunto de estados para um objetivo, por exemplo. Eu pego 6 estados para um objetivo. Por exemplo, falar bem em público. Então eu posso pegar 6 filmes que cada um deles vai trazer uma habilidade específica. Por exemplo, para falar bem em público, o que eu preciso? Para você falar bem em público, o que você precisa? Desinibição. Desinibição. Insegurança. Segurança. Segurança. Vamos formular direito, mas o quê? Mas por aí. Desenvoltura. Coragem. Conhecimento. Gerência dos recursos externos. Sim. Né? Ou seja, eu chego aqui em 3 minutos, eu ponho a câmera, eu ponho o microfone, eu ponho o PowerPoint. Tudo isso me ajuda a dar uma aula. Né? Tem gente que precisa de dias para fazer tudo isso. Em 5 minutos, eu plugo tudo, pá, tudo funciona. Ou porque eu faço tanto que a coisa já sai no piloto automático. Então você pode pegar, também uma outra ideia, vários estados ou habilidades específicas que juntas compõem um todo. Por exemplo, falar em público. E você pode analisar filmes de cada um dessas coisas que vão compor esse todo. E fazer a mesma coisa. Aí você vai entrar dentro de cada filme, primeiro e avaliar como está, estado atual. Né? Quando você avalia como o filme está, você está avaliando o estado atual. Isso para o coaching é espetacular. E aí o que você quer? Qual é o estado desejado? O que você deseja? Aí você vai entrar em cada filme e vai reestruturar o filme. E aí a metáfora do diretor, do produtor, não é uma delícia trabalhar com isso, é melhor. Nossa, pega a imagem, mude a imagem, agora pega o som, agora vamos lá, vamos falar com o produtor, vamos falar com o cara do som, né? É muito mais fluido, né? Uma coisa que, né, metafórico, já gera metáforas, pesquisas transderivacionais. E veio mais uma coisa aqui, por exemplo, pegar os níveis neurológicos, cada filme trabalha como é que é lá o setting de filmagem, o que você faz dele, o que eu estou trabalhando, comportamento, ambiente, o que você acredita que precisa mudar, crenças, Sim. Como você se sente agora, depois de ter sido dirigido pelo Spielberg, identidade, como é que isso se reflete no todo, além da identidade, está tudo dentro, né? E tal. E aí o que você vai fazendo? Você vai otimizando cada filme, e a ideia desse exercício é ir otimizando a tal ponto que só de pensar no filme você já tem o estado. Tá? Você tem algo que já é bom, ou pode melhorar. E aí você otimiza, reflete, otimiza. A ideia do que o Michael Hall quer no final é repita até que chegue no ponto de, ao pensar nos filmes, você entra no estado respectivo. Então se você pega, por exemplo, a ideia de falar em público, você trabalha cada aspecto aí do falar em público. O que se deseja é que só de você lembrar desses filmes, você já entra nos estados.
né? Porque eles vão levar você aquilo. Por isso que você otimiza, ancora, né? Essa é a ideia. Por exemplo, isso para o coach é muito bom, como eu falei, né? O cliente que ele vai, não só ele tem a meta do coach, mas ele tem cada meta de uma sessão para outra. O cliente na terapia também, o cliente quando ele diz, eu quero dar esse passo na minha vida, eu preciso ter aquela conversa que vai mudar o meu relacionamento, eu quero definir as coisas no trabalho, e ele não sabe direito como ele faz. Isso é maravilhoso, porque a pessoa não sabe mesmo, ela não tem como saber, ela nunca fez aquilo, mas se ela entra no nível das representações internas, se ela percebe quais os filmes mentais, as capacidades, e ela ensaia que ela vai buscar os recursos para ter aquela conversa com o chefe, para pedir o aumento, para ter a conversa com aquela pessoa da família que você precisa discutir como é que o relacionamento está sendo feito e por aí vai. Né? Então, a pessoa, quando ela for ter aquela conversa, quando ela estiver naquele ambiente, ela não está com aquela coisa vazia, ela já está mais empoderada, ela já está com mais recursos internos, ela já está considerando outras possibilidades. E André, pode ser filme da tua vida, como pode ser filme de filme mesmo, ou pode ser um mentor também, né, que você vai ver o filme, né? Então, sim, excelente isso que a Inês está falando. Se de repente você pega assim, eu não tenho esse recurso, você pode entrar na vida de alguém que tenha. Né? Você pode entrar no filme de algum mentor, que na verdade é você, né? Que você está projetando, eu não sei como conduzir técnicas de PNL muito bem, então eu vou me imaginar sendo Richard Bandler conduzindo, como eu já me imaginei várias vezes. ou um filme que você assistiu, que tem um ator que faz isso também. Ou a pessoa, ou o modelo, qualquer coisa. E aí você entra, pode ser um filme mesmo, como você falou, né? Eu assisti aquele filme tal, mesmo, que está no cinema. E aquele ator do filme do cinema faz tal coisa. Ele também serve como mentor. E é interessante porque o filme do cinema é muito bem produzido de uma maneira geral, só com algumas exceções, né? Mas são muito bem produzidos, então tem a imagem, tem o som, né, e tal. E essa ideia de você criar um filme mesmo com trilha sonora, efeitos e tal, é muito bacana, porque você está agregando submodalidades, valores, recursos, crenças, tudo no processo. E você, como bom profissional dessa área, você vai salpicando de todos esses conhecimentos aí, de crenças, e níveis neurológicos, e comandos embutidos, linguagem hipnótica, prestação verbal, você vai jogando. Foi? Então vamos lá. O importante é você pegar um bom contra-exemplo. Toda vez que você tiver que pegar um contra-exemplo, pegue um contra-exemplo que empodera, que seja forte, que seja... Toda vez que ela traga uma experiência boa, positiva de recurso, isso aqui é bom. Não serve, tem que ser bom. Né? Você tem que buscar alguma coisa boa, alguma coisa que te empodera, que seja um exemplo forte, bom, poderoso dentro de você. Para qualquer técnica. Quando você muda o passado, pressupõe que o presente mudou também. Eu acho que hoje à tarde vamos fazer a transformação essencial, vamos ver o andar aí da coisa, né? Porque ela é maior e precisa de tempo. Também tem uma coisa assim de linha do tempo na transformação essencial. E quando nós fazemos a transformação essencial, se você mudou na linha do tempo, fica implícito que mudou tudo. Exatamente. Vamos ver o score também na linha do tempo, acho que amanhã ou depois, sei lá quando a gente vai ter isso. É uma coisa que o Bandler sempre diz, é importante contra-exemplos. Uma excelente tarefa de coaching é você pedir que o cliente pesquise contra-exemplos das generalizações limitantes que ele está fazendo. Tudo aquilo que é uma crença limitante, você mandar o cliente para casa, pesquisar um monte de contra-exemplos. Da última vez que eu estive com ele, ele repetiu isso o tempo todo, no curso que ele deu. Busque contra-exemplos das crenças limitantes. Crenças limitantes são generalizações. Então, busque contra-exemplos. Busque aquelas situações que são contrárias. Ou seja, porque se é uma generalização e eu trago um monte de contra-exemplos, eu começo a mostrar que aquilo que eu estou tentando me hipnotizar não se aplica. E isso que se aplica. Então, excelente tarefa de coaching, de terapia, de tudo. Busque contra-exemplo. E, gente, vamos lembrar que quando a gente planta um jardim, a planta não aparece na mesma hora. Você vê meu ponto? Né? Quando você planta um jardim, a planta não aparece na mesma hora. Não dá para aparecer sempre na mesma hora. Leva uns dias. Eu tenho um coqueiro na minha casa, que quando ele foi plantado há mais de 10 anos atrás, ele era um negocinho assim e foi vendido como um coqueiro anão. Hoje ele está maior que a casa.
Quer dizer, venda enganosa, mas tudo bem. Mas não ficou do tamanho maior do que a casa 2 meses depois. Ficou ao longo de 10 anos. Ele continua crescendo, meu pai está preocupado. Já não dá mais para pegar coco com aquilo. Como é que nós vamos pegar um cheio de coco mais alto que a casa? Nós estamos bolando como é que nós vamos, né? Porque eu estou dando os probleminhas para o meu pai resolver. Ele está adorando, né? Então ele está, como nós vamos tirar o coco do coqueiro? Então, essa coisa do contra-exemplo, por que eu estou falando tudo isso? Porque essa coisa do contra-exemplo, muitas vezes quando eu vejo nas minhas experiências da formação em coaching, em PNL, na terapia, nós queremos tanto ajudar o cliente, que nós queremos que o cliente tenha resultados rápidos. Lembra que eu falei em algum dia aqui já no Master, que a PNL dá uns resultados rápidos, isso é bom e pode não ser bom às vezes. Porque às vezes os primeiros pequenos resultados rápidos inibem as pessoas de investir nos longos resultados. Então isso eu acho que é uma coisa muito importante que vocês terem em mente. Porque quando você aplica uma técnica de PNL, isso gera uma epifania, dá uma deformada lá no garfo e, yes, eu posso. Só que o que pode vir a longo prazo é muito mais poderoso do que qualquer coisa de curto prazo que acontece naquele momento da técnica ou da aplicação. Eu acho que o grande desafio é continuar a investir no grande jardim. Porque tem umas plantinhas que nascem rápido, né? Mas tem outras que levam mais tempo, igual o coqueiro da minha casa, que levou 10 anos, agora do lado dele está nascendo pé de mamão. Né? Não, é sério. Tem uma plantação de maracujá agora lá que tomou conta de tudo, né? Ninguém via, quando de repente a gente olhou um dia, ainda mais eu que vivo viajando, olhei um dia, tinha um monte de negócio de maracujá lá num lugar que não tinha nada. E Vitória adora ficar lá dentro, porque ela adora caçar. Né? Ela não é violenta, ela é calma, não sei o que lá. Mas minha irmã já estava me falando que ela matou uma gambá, ela pegou e ela põe na porta de casa. Ela não come, não faz nada, ela mata e põe na porta de casa. Aí todo mundo acorda de manhã. E ela tá lá com aquela cara de não vai me agradecer, eu fiz o meu trabalho. A cachorra que meu pai fez a mesma coisa ontem. A cachorra do seu pai fez isso? Ainda bem que é cachorro, Ainda pai bem que é cachorro. Você acha que eu esqueci de tudo? Vamos lá. Bora. O tempo todo, se o cliente tem crenças limitantes, é porque ele está tentando se hipnotizar. Eu me lembro do Dilson, uma das segunda formação que eu fiz com ele, que ele dizia: o seu cliente vai tentar te hipnotizar o tempo todo. Cuidado, o seu cliente vai tentar dizer: eu sou incapaz, eu não tenho esperança, seu método funciona com todo mundo, menos comigo. É inconsciente isso. Mas você não pode acreditar nisso. Então você tem que ir investindo nos contra-exemplos. Né? Ajudar o cliente a todo momento pensar no contra-exemplo. Eu me sinto tão mal nesse relacionamento. Teve um momento que você se sentiu bem? Não é que você queira consertar, mas dá um benefício da dúvida. Toda vez que eu penso em falar em público, eu sinto frio na barriga. Mas já teve alguma vez que você esteve diante de pessoas e foi bom? Né? A pessoa ela já começa a deshipnotizar. Né? Então, é interessante investir em múltiplos contra-exemplos, passar várias tarefas de coaching, fazer várias induções hipnóticas, onde contra-exemplos fazem a pessoa sair disso. Porque a crença limitante nada mais é do que uma auto-hipnose, onde a pessoa se hipnotiza que só é daquele jeito. Né? Desenvolve aquela doença seríssima chamada Síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, você sempre assim. É a Síndrome da Gabriela. Né? Então nós temos que mostrar que não é bem assim. Bom,